Olá! Nesse vídeo vamos analisar a Idade Média e suas 10 armas mais importantes. Na era da Idade Média, havia uma infinidade de armas consideradas significativas. Era uma época em que as armas eram a espinha dorsal do poder militar. As armas comumente usadas eram machados, lanças, espadas, arcos e flechas, armas de haste, adagas, bestas, manguais e martelos de guerra. Essas armas foram empregadas para diferentes propósitos e tiveram vários usos. No entanto, entre todas essas armas haviam 10 que se destacavam como as mais vitais. As 10 armas mais importantes da Idade Média, segundo a maioria dos historiadores, eram a espada longa, o arco e flecha, a lança, a maça, a alabarda, a besta, o trabuco, o machado de batalha, a lança e o cavalo de guerra. Para matar ou derrotar inimigos na era medieval, vários tipos de armas eram usados e podem ser vistos hoje em museus. A coleção inclui uma variedade de instrumentos, cada um com qualidades únicas. De todas essas, quais armas foram consideradas as mais significativas durante a Idade Média? Neste artigo, compilamos uma lista de 10 armas medievais que você deve conhecer. Espadas. A espada é o principal emblema que representa a Idade Média. Mais do que apenas uma arma, foi utilizado de forma onipresente durante a Era Medieval, de acordo com Sue Bruni. Objetos que todas as culturas consideravam notáveis eram as espadas. Comunidades em todo o mundo, do norte da Europa ao subcontinente indiano e do leste da Ásia à África, os retrataram fortemente em sua cosmologia, mitologia e história. Dos mitos antigos aos tempos modernos, as espadas têm um valor significativo além de apenas sua associação com a morte. Este objeto reflete poder, alegria, medo, sabedoria e proteção, tornando sua importância cultural verdadeiramente diversa. Ao longo da Idade Média, soldados comuns e de elite utilizaram espadas que variavam em tamanho de lâmina e forma de pomo. No entanto, durante o século XIII, houve uma mudança para lâminas mais estreitas e afiadas devido à crescente dificuldade da armadura e ineficácia dos estilos de corte. Essa transição exigia que as espadas operassem mais como armas de ataque. No entanto, apesar desses ajustes, a espada diminuiu lentamente em importância como uma arma militar crucial. A espada foi colocada em primeiro lugar em nossa lista das armas mais importantes da Idade Média, não apenas porque foi largamente utilizada nesse período, mas porque era vista por muitas culturas como um símbolo de força e poder, mesmo sendo uma arma secundária se comparada a lanças e flechas, por exemplo. Armas de fogo. A arma que transformou o mundo medieval no início dos tempos modernos foi a arma de fogo, o arcabuz, uma espécie de arma de mão, e as peças de artilharia maiores, como canhões, que podiam atingir fortificações. Foi quando as grandes muralhas dos fortes e castelos perderam grande parte de sua eficiência. A invenção da pólvora na China no início do século IX desencadearia uma série de novas armas. Gradualmente esses desenvolvimentos e inovações se espalhariam do leste da Ásia e mudariam fundamentalmente como os combates eram travados. O surgimento de armas de fogo tem sido frequentemente discutido como uma revolução militar, embora, da nossa perspectiva, tenha sido vagarosa, levando gerações. Introduzidas na Europa no início do século XIV, mesmo no final do século XV, essas armas poderiam ser lentas e difíceis de manejar com eficácia. Mas os comandantes militares entenderam que essa tecnologia seria a arma dominante no campo de batalha, e todo o reino, estado ou principado gastava dinheiro e recursos para construir seus arsenais. Os estados que foram capazes de fazê-lo com mais eficiência surgiriam nos séculos XV e XVI como as principais potências da Europa e da Ásia. Os arcos. Combine uma haste de madeira flexível com uma corda forte e você terá uma das armas mais conhecidas da Idade Média. Pode haver muitas variedades de arcos.
O arco é uma arma impulsora que se usa para disparar flechas sobre qualquer alvo distante. O arco pode ser formado por uma única peça de madeira, que pode ser tão alta quanto a estatura do atirador, como o arco longo, ou várias peças recurvadas que aumentam a potência do arco, como o arco composto, ou arcos tradicionais de osso ou madeira, como o turco e o japonês, e sua eficácia pode variar significativamente de onde e como eles foram usados. Os arqueiros eram geralmente encontrados em batalhas ou cerco em todo o mundo medieval, mas podiam se tornar uma força dominante nas circunstâncias certas. Os mongóis foram capazes de conquistar grande parte da Ásia e da Europa através do uso de arqueiros de cavalos, que combinaram um tipo mais forte de arco com a maior mobilidade de sua cavalaria. Os ingleses também confiaram em seus arqueiros para vencer várias batalhas importantes com o arco longo durante a Guerra dos 100 Anos. Como Jim Bradbury escreveu, não havia situação militar em que o arco não pudesse ser útil. As lanças. Kelly DeVries e Kai Smith observam que, desde os primeiros tempos, a lança era a arma ofensiva mais importante e amplamente usada tanto para a infantaria quanto para a cavalaria. Essencialmente, um longo bastão que terminava com uma lâmina, a lança podia ser segurado e empurrado contra os oponentes ou jogado contra eles. Quando entregue a cavalo, a arma poderia ser muito mais eficaz. Foi assim que se desenvolveu a ideia de combate de choque montado, em que cavaleiros colocavam a lança debaixo dos braços e usavam a velocidade de seus cavalos para dar um golpe poderoso. A lança do cavaleiro evoluiu para a lança, a arma que comumente associamos a justas e torneios, outro símbolo duradouro da Idade Média. O trabuco. Surgindo no século XII, o trabuco foi o primeiro desenvolvimento importante em máquinas de cerco desde os tempos antigos. Marcou uma grande melhoria em relação a armas como a catapulta, tornando-se uma maneira mais formidável de atacar castelos e outras fortificações. Jim Bradbury explica como funcionou. Um recipiente para materiais pesados foi colocado em uma extremidade de um poste de chicote, uma funda para segurar a pedra ou outro míssil na outra extremidade. O poste estava em um pivô. A extremidade carregada foi rebocada e liberada. O peso fez a extremidade carregada subir rapidamente e ejetar seu conteúdo, a funda girando no último minuto para dar um impulso adicional. Uma outra arma com função similar foi a balista, que além de pedras, podia lançar setas, tinha os princípios mecânicos parecidos com os da besta, mas essa era construída em escala maior. Enquanto hoje o trabuco é mais visto como um desafio de engenharia para estudantes universitários ou de uma maneira divertida de jogar abóboras, na Idade Média representava uma nova tecnologia que obrigava os comandantes militares a adaptar suas defesas, um processo que seria aprimorado ainda mais pelas armas de pólvora. As bestas. Embora essa arma existisse desde os tempos antigos, estranhamente não foi mencionada muito no início da Europa medieval. Então, no século XII, a besta retornou, servindo como uma maneira de soldados regulares lutarem contra os melhores cavaleiros blindados e equipados. Ellen Nicholson descreve a besta. Não era uma arma rápida de usar, porque estender o arco, puxando a corda, prendendo-o com o gatilho e colocando a flecha ou o ferrolho na posição, pronto para disparar, demorava muito mais tempo do que o arco simples. Mas poderia ser usado efetivamente por um novato e era muito mais poderoso que o simples arco. Em uma situação de cerco, ou onde um grande grupo de arqueiros de besta estava operando em um campo de batalha, isso poderia ser devastador, pois poderia perfurar cota de malha. Embora a besta tenha sido criticada como uma arma desonrosa, seu uso só cresceu na Idade Média posterior, e no século XV, as cidades estavam realizando torneios de tiro em grande escala. A besta continuaria sendo uma arma muito usada, mesmo durante a Era das Armas de Fogo. O fogo grego. A arma secreta do Império Bizantino foi responsável por várias importantes vitórias militares. É uma arma tão secreta que até hoje não temos certeza de qual era a composição do líquido inflamável utilizado na época. As teorias incluem que se baseava em salitre ou cal, mas seus efeitos foram devastadores. Era uma substância líquida, que poderia ser acionada através de algo como um lança-chamas moderno.
Mais importante ainda, não poderia ser extinto pela água, o que significava que os navios da marinha seriam particularmente vulneráveis aos seus efeitos. A nafta era um tipo similar de arma, pelo menos em seus efeitos, e era baseada em uma espécie de petróleo. Isso foi usado no mundo medieval do Oriente Médio. Como o fogo grego, aqueles que o usavam tinham vantagens significativas ao enfrentar oponentes que apenas contavam com a força de seu aço e ferro. As alabardas. Elas eram chamadas de alabardas, lanças, glaivas e vários outros nomes. Todas eram variações de um tipo de arma em que alguém carregava uma vara longa e equipada com um tipo de lâmina que podia ser usada para cortar e empurrar. Elas eram tão variadas que não se sabe ao certo quantos modelos existiam. Embora existissem também no Oriente, elas se tornaram mais prevalentes na Europa por volta do ano 1300, pois era possível demonstrar que os exércitos que usavam essas armas podiam derrotar a cavalaria em batalha. A chave estava em criar formações e coordená-las no campo de batalha. Como um grande grupo, elas poderiam ser impenetráveis para atacar e mortíferas na ofensiva. Os machados. Esta arma está mais associada à Idade Média, embora ainda fosse usada nos séculos posteriores. Enquanto povos como os francos usavam machados menores como arma de arremesso, era a versão maior, usada na Escandinávia, que conhecemos tão bem. Jim Bradbury explica. O machado de batalha era popular entre os vikings e frequentemente chamado de machado nórdico ou dinamarquês. Os vikings às vezes nomeavam seus eixos, como Gwit ou Fien, sugerindo sua natureza pessoal. Os vikings usavam machados barbudos nomeados a partir da forma da borda inferior caída e machados largos, às vezes com uma borda de aço soldada à lâmina. A lâmina era mais estreita no encaixe, ampliando-se para uma borda curva com cerca de um pé de comprimento. Os punhais. Essencialmente, uma versão menor da espada, não se deve desconsiderá-la como uma importante arma de guerra. Variando em tamanho de 30 a 50 centímetros, 11 a 20 polegadas, era um instrumento comum, tanto no campo de batalha quanto no dia a dia. Adagas fáceis de transportar e ocultar podem ser usadas com um mínimo de treinamento. Um atacante pode empunhar essa arma para cortar, esfaquear ou arremessar, geralmente em situações difíceis. Os combates com armaduras, muitas vezes terminavam no solo, e sem suas espadas ou lanças, então a melhor ou a única opção para penetrar as fendas das armaduras era o punhal. No século XIII, muitas versões da adaga surgiram na Europa medieval, anel, basilar de estilete, para citar algumas, que diferiam na forma como a lâmina era fabricada ou como você a apertava. Enquanto isso, o Misericórdia recebeu o nome de associado ao fim das batalhas, quando os soldados vitoriosos tiveram que decidir o que fazer com os oponentes derrotados, oferecer-lhes misericórdia e levá-los como prisioneiros, ou dar-lhes misericórdia tirando-lhes a vida. Bem, espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de deixar o seu like e se inscrever no canal. Valeu e até mais!